Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, esse nosso encontro aqui dentro do nosso círculo terapêutico coletivo do aconselhamento lunar semanal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você coloca em prática essa verdade, essa realidade ancestral que é a influência da lua, essa bússola celestial, na influência das suas águas, das suas emoções, do seu inconsciente e, consequentemente, das suas decisões ao longo do dia a dia. Então a gente se reúne aqui para a gente poder, diante desse nosso estudo, a gente revisar, a gente fazer um estudo íntimo das nossas escolhas diante do cenário que nós estamos, para a gente ter mais assertividade quando a gente está aqui nessa travessia de construir a nossa vitória e a nossa prosperidade. O círculo terapêutico está aberto, a mesa já está colocada, os elementos também já estão colocados, então vamos agora para mais um estudo para essa nossa semana, agora na esfera emocional. Essa semana que vem exatamente do dia 15 até o dia 21 de fevereiro de 2026, onde a gente vem receber exatamente um eclipse solar em Aquário. Então a gente vai estar vivenciando uma lua nova, mas uma lua nova especial porque ela vai estar sendo eclipsada pelo Sol. E segundo os saberes matriarcais, esse movimento ele é muito importante dentro de uma travessia, porque todo movimento de eclipse ele é um movimento que traz o impulso de alguma energia que está sendo necessária para poder fazer uma transformação mais forte. Ele é um marco dentro de toda essa construção que essa bússola lunar faz na nossa história. No que se trata a respeito de ser uma lua nova, já é por si só um portal de morte e renascimento. É aquele movimento da gente ficar com a luz da lua no céu voltada para o seu mundo interno, ou seja, então tem menos luz no céu, consequentemente a gente tem mais luz voltado para o nosso mundo interno, para o nosso próprio inconsciente, e isso acontece para que a gente possa encontrar mais recursos e formas e consiga praticar com mais profundidade o nosso processo de autoconhecimento, porque a nossa luz ela está voltada para o nosso inconsciente, para o nosso mundo interno, para as nossas raízes, para essa força da nossa ancestralidade. Então, em se tratando disso, já é por si uma natureza de uma força de transformação. Agora imagina essa energia sendo eclipsada pela luz do Sol. Então, toda essa intensidade solar potencializa e traz uma nova dimensão para esse portal de morte e renascimento. Então, por isso que diz que o eclipse ele é um divisor de águas na caminhada, na travessia de um ser humano. Então, quando a gente vivencia esse processo de ser eclipsado por uma lua nova, né, um eclipse solar em Aquário, aí já traz uma chamada, conduz a gente a olhar exatamente para aquele processo onde a gente tem o nosso coletivo, as nossas comunidades, os nossos grupos. E aí, esse movimento desse eclipse agora em fevereiro em Aquário, ele não é um movimento de uma ruptura, porque o processo de morte e renascimento é isso, né? A gente deixar no passado, deixar no ciclo que a gente vivenciou com a Lua para trás, algo que a gente não precisa levar para o ciclo futuro. Agora, nesse aspecto desse eclipse agora, não é algo novo, porque é algo que tem uma temática que já é recorrente na vida, já tem algum tempo que essa temática tá acontecendo, né? Tá voltando para você, mas agora ela volta com uma força de uma determinação, de você definir a correção da rota do seu destino, de trazer a força do seu crescimento. Então, é um movimento que, apesar da gente trabalhar agora para fazer essa renovação das nossas crenças, dos nossos valores, é necessário e vamos dizer, um meio por onde ali vai acontecer essa transformação, por onde ela vai conduzir essa transformação, é fazendo com que a gente olhe para as nossas próprias emoções, para o nosso lado do nosso inconsciente. Não vai ser algo de forma racional, não vai ser uma transformação racional, mesmo que ela fale de uma transformação de nossas crenças. Ela vai fazer uso da forma como a gente vem nutrindo as nossas águas para poder fazer essa transformação. Então, é um movimento ímpar que nós estamos vivendo, é sim um movimento que muitos estão esperando vivenciar, inclusive para exatamente fazer essa correção de rota para poder
verdadeiramente se apresentar para o novo, nesse novo momento, né, de número 1, com a chegada do ano de 2026, onde a gente vai estar agora plantando e semeando exatamente aspectos, projetos, ideias que vão perdurar ao longo de 9 anos futuros. Então, esse fevereiro pode ter certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, a gente olhar com mais, buscando ter mais consciência, mais clareza das nossas escolhas, a gente com certeza tem um posicionamento muito mais fortalecido, com muito mais confiança daquilo que a gente está vivenciando, daquilo que a gente está desenhando e semeando para a nossa vida, para que a gente cative, para que a gente cultive um melhor plantio daqui para frente. No que diz respeito à nossa mesa, né, da nossa esfera emocional, as matriarcas estão falando exatamente para a gente ter cuidado com a nossa palavra, o nosso posicionamento. A palavra que fala aqui é no sentido da forma como a gente se comunica. A energia, a nutrição, ou seja, as águas com qual a gente está se colocando diante da vida para se comunicar com o outro. E buscar ter uma comunicação de vitória, ou seja, uma comunicação de uma pessoa que tem uma postura de ser vitoriosa, de ser e de já vibrar essa vitória na vida dela, uma comunicação próspera, uma comunicação rica. Então, a gente tomar cuidado e fazer bom uso desse poder da palavra para a gente poder conseguir abrir os nossos caminhos, para que a gente possa, inclusive, fazer bom uso dessa capacidade da nossa mente para a gente poder clarear, ter mais clareza mental a partir do momento em que a gente observa para toda essa parte que está inclusa na forma como a gente se comunica para o outro, que é a nossa essência, ou seja, o pulsar do nosso coração. Qual é a verdadeira essência da nossa palavra? A gente prestar atenção na forma que a gente está se comunicando para que a gente tenha mais clareza mental. É uma forma de fazer essa transformação das nossas crenças, fazendo bom uso de toda essa nutrição emocional. É um instrumento para poder fazer essa correção, para fazer essa lapidação. Então, prestando atenção que a nossa palavra ela é um instrumento da gente conseguir fazer essa correção, essa renovação das nossas crenças e dos nossos valores também, abrindo os nossos caminhos diante dos nossos propósitos. Já a atmosfera da semana, as matriarcas falam assim: tenha uma postura de lutar pelo que você está querendo. Defenda o seu direito de ter um futuro, ter um destino de crescimento. E esse se defender é no sentido de você ter essa força solar que vai estar eclipsada, né? Lembrando que vai estar o alinhamento entre a Terra, o Sol, a Terra, a Lua e o Sol. Significa que o Sol vai projetar a luz, a sombra da Lua na Terra. E aí esse movimento é exatamente a Lua entregando para a gente a respeito de sombras que a gente ainda precisa olhar, ver com mais clareza aquilo que precisa ser transformado. Então a gente trazer essa força solar, da gente ter essa coragem de fazer esse processo de crescimento pessoal, porque depois que a gente passa por esse portal, a claridade mental, a clareza mental que a gente vai ter, vai trazer uma segurança, vai trazer uma renovação, uma esperança de dias melhores, porque você se entregou a esse processo, você confiou nesse processo dessa mudança. E é uma coragem para você conseguir lutar pela manifestação da sua capacidade de ser criativa, da capacidade de você conseguir realizar, trazer para a concretude da sua vida aquilo que você tem no plano das ideias, aquilo que você tem como um sonho, como algo ainda que está precisando ser materializado. Então, se nutrir dessa energia que vai estar sendo emanada pela Lua, da energia solar nesse eclipse, fazendo bom uso da sua intuição para você potencializar esse seu crescimento e também se defender daquilo que você está precisando se defender, e ao mesmo tempo vivenciando, entendendo que todo esse processo é uma atmosfera que vai trazer um processo de você olhar as coisas por uma nova perspectiva, e para fazer isso você vai ter que ter o seu esforço, você vai ter que dar a sua parcela. É como se a natureza, nesse alinhamento que acontece dentro dessa atmosfera, proporciona uma possibilidade, um caminho. A Tecelã da Vida desenha essa oportunidade para a gente, esse portal.
Agora, a gente, enquanto livre-arbítrio, a gente precisa dar a nossa contribuição, a nossa parcela, o nosso querer fazer a transformação, o nosso querer fazer o nosso processo de crescimento para dias e para uma realidade, para um destino mais vitorioso, com mais prosperidade, com mais crescimento, com mais capacidade de realizar os nossos propósitos. E tudo isso vai exigir um sacrifício. Esse sacrifício é exatamente a condição de você desapegar, de você olhar para as crenças que te governaram até aqui, para os valores que te trouxeram até aqui e conseguir separar o joio do trigo. Significa você conseguir separar aquilo que, diante da sua experiência de vida, da tua experiência de vida, você conseguir perceber quais são as verdades que conseguiram trazer um fruto real, um fruto que te trouxe prazer, que te trouxe satisfação interna, e você conseguir separar eles daqueles princípios, daquelas crenças, daqueles valores que não conseguiram germinar um fruto satisfatório e se desfazer dele. Ser grato por tudo que eles proporcionaram para você, pela força que lhe deram até aqui, mas de hoje em diante você tem o direito de se renovar, trazer novos valores, novos ares, novas perspectivas de vida, novos desafios de vida, a partir do momento em que você se magnetiza com uma nova força, né? Com essa força de uma renovação dos seus próprios valores. O desafio, o obstáculo é exatamente você conseguir fazer essa separação para você deixar ir o ciclo que se passou e você saber quais são as crenças que eu quero levar comigo e quais são as que eu não quero levar comigo. Isso também, como uma chave para facilitar teu processo, é você olhar para sua própria criança e observar que a criança, ela guarda em si uma verdade que precisa ser vivida na nossa fase adulta. E a gente olhar para ela e nesse movimento mais introspectivo que a lua nova traz, você nessa conversa mais íntima com você defender quais são as crenças que realmente fazem sentido para você hoje na vida. Então, é um desafio a ser vivenciado, é conseguir identificar isso e tomar rumo para esse novo ciclo, né? Seguir o fluxo para esse novo ciclo com mais bondade, com mais gentileza, com mais amorosidade pela própria história vivida, atendendo a esse chamado que a lua está nos colocando, está anunciando, ela está reverberando, porque isso já tem as coisas do movimento da natureza, ela não é uma forma pontual. No dia do eclipse é que você sente toda essa intensidade de todo esse movimento que a gente está conversando. Não é assim. Existe uma atmosfera antes e posterior a todo esse movimento. Então, certamente vai ter alguém que já vai estar sentindo esses sinais de tudo isso que a gente vem falando. Então, aproveita esse movimento dessa nova maré que a Lua tá trazendo pra gente, exatamente para que você atenda, escute esse chamado e atenda, faça a sua parte para você fazer bom uso dessa inspiração, desse movimento que esse manto celestial está proporcionando para a gente, inclusive entendendo que esse processo de você fazer essa separação do joio e do trigo com relação às suas crenças e seus valores é o que vai capacitar você a ter mais poder na sua mão, com mais sabedoria, com mais habilidade, com mais agilidade para poder conseguir realizar aquilo que você está querendo. É um processo de você, atendendo a tudo isso, você consegue trazer uma nova forma de defender a sua verdade e, consequentemente, manifestar essa verdade, né? Manifestar a verdade no sentido de você conseguir entender a forma como você está conduzindo, a forma como você está governando a sua vida, se colocando num papel de você ser uma pessoa que ocupa um lugar de liderança na sua vida. Isso é importante, a pessoa se projetar nisso, como uma pessoa adulta, como uma pessoa que ela está ocupando um lugar de líder na sua vida, e nessa liderança ela tem recursos de governo. Dentre elas tem a sua palavra, tem a sua crença, e esses recursos são imprescindíveis, são essenciais para você conseguir transformar a realidade do cenário que você está imerso, do cenário que você está construindo e desenhando, definindo como um destino para você. Já o que você precisa trazer para sua consciência, que você precisa olhar, que você ainda não sabe, é que as relações, as parcerias, as alianças, elas são outro recurso que a gente tem,
que permeia a forma como a gente está se nutrindo ao longo do nosso dia a dia, ao longo da forma como a gente se apresenta para a vida. É aquela máxima ancestral que eu tenho certeza que em algum momento você já escutou, que fala o seguinte: o meio também nos define. A gente também se transformando, a gente transforma o meio, mas o meio também nos define. Então é perceber que as suas alianças, as suas parcerias, elas estão nutrindo a forma como você está se posicionando. Por isso que é um eclipse solar em Aquário. Então, os grupos, as comunidades que você está imersa, até que ponto você está realmente vivenciando uma verdade, vivenciando uma crença que faz parte da sua essência, ou você simplesmente está indo com a demanda, você está indo com o movimento. E aquilo dali, sabe aquela história que a pessoa chega assim, vê todo mundo do mesmo jeito, aí tá daqui a pouco todo mundo padronizado, pensando do mesmo jeito. Mas aquela verdade é sua ou você absorveu do externo? Porque é exatamente esse o papel que precisa ser desperto, é entender que tem verdades, tem crenças que na realidade a gente está projetando de outra pessoa. Isso pode vir da nossa ancestralidade, pode vir do pai, da mãe, do meio, dos círculos, dos grupos, das comunidades que você frequenta. Então é você parar agora no momento e conseguir fazer bom uso de toda essa energia lunar para você identificar quais são as crenças, quais são os valores e as verdades que realmente são suas, você veste essa camisa, ou que são as que você está projetando, que você está entendendo que faz parte de você, mas na verdade não faz, é só uma projeção. É só algo que você está carregando, mas que agora você já não quer mais carregar. Você tem essa oportunidade de fazer esse processo de renascimento junto a esse movimento da Lua. Já o aspecto do direcionamento que as matriarcas estão dando para essa semana é de você ser fiel ao seu processo de crescimento e entendendo que ele é um processo dinâmico, ele é um processo cíclico, e nesse olhar você tem mais amorosidade, mais gentileza com você, percebendo que esse lado cíclico, esse lado dinâmico da vida é exatamente o que faz com que a gente consiga fazer as nossas transformações, que a gente tenha esse crescimento. A gente precisa do alto e do baixo para poder perceber as nuances daquilo que a gente está precisando transformar. Inclusive percebendo que as nossas relações, as nossas parcerias, é que está influenciando, é que influencia a forma como a gente vai olhar para o mundo também. Então, perceba que uma coisa influencia na outra. A forma como você pensa vai influenciar nos ciclos de comunidade, de grupo que você vai escolher permanecer daqui para frente, frequentar daqui para frente, quanto também esse meio que você está vivenciando vai potencializar, vai lhe auxiliar a sentir o peso, sentir esse lugar da sua própria existência e, consequentemente, fortalecendo esse processo de renascimento, de renovação de esperança, renovação de capacidade, de habilidade de fazer esse desenho, essa construção de um destino voltado exatamente para esse processo de crescimento. Meu bem, eu espero que a chegada desse movimento, desse eclipse solar em Aquário, faça você perceber o quanto que é importante a gente olhar a vida de uma forma mais ampla, sair um pouco do nosso umbigo, entender que a gente é uma pessoa, mas que a gente está conectada a toda uma teia, e que essa teia, esses grupos também permeia as nossas águas, nutre as nossas águas, a forma como a gente comunga, as verdades que a gente comunga em grupo são importantes a gente rever, para a gente poder conseguir se fortalecer e, ao mesmo tempo, se permitir esse processo de renovação, fazendo esse trabalho de separar aquilo que já não nos cabe e reconhecer quais são os seus valores, quais são as verdades que você quer levar daqui para frente, porque você reconhece que elas estão agregando valor na sua vida, elas estão abrindo o seu caminho, elas estão colocando as coisas num lugar de vitória, num lugar de uma realidade rica e próspera para você. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar novamente e constantemente aqui como um bom buscador de si, frequentando o nosso círculo terapêutico aqui dentro das nossas redes. E lembro também que aqui na descrição do vídeo tem o link de todas as outras esferas que a gente vem trabalhando
E convido você, incentivo você a olhar todas elas, porque cada um é de uma forma específica e é para exatamente facilitar o seu processo de estudar de si, de fazer esse autoconhecimento, né? E facilitar as suas diretrizes, né? A forma como você vai conduzir a sua travessia de crescimento pessoal de hoje em diante. Um beijo e até a próxima semana.